Ai, que dó, Edil. Desencarinho. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2022, são 7 horas e 38 minutos em Franca, São Paulo. 20 graus, tempo prometendo chuva. Hoje é quinta-feira. Estamos realizando o culto cristão no lar e optamos pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. É um livro de Camille Flammarion, um astrônomo, que escreveu vários livros, dentre eles uma trilogia. A Morte e Seu Mistério, volume 1, que trata do assunto antes da morte. A Morte e Seu Mistério, volume 2, que trata da morte durante o momento em que ela está acontecendo. E A Morte e Seu Mistério, volume 3, que é após a ocorrência da desencarnação. Esta edição é a quarta edição, produzida em 1990 pela Federação Espírita Brasileira. Estamos no item 1, fatos expostos no primeiro volume provam irrefutavelmente a existência da alma. É uma questão. Ele trata do método com o qual ele próprio, Camille Flammarion, abordou o assunto. E isto vai da página 9 até a página 38. Nós estamos à página 20 desta obra e um pensamento socrático é colocado no início da obra. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Além disso, ou apesar disto, tememo-la, como se fora o pior de todos os males. Atenienses, atenienses, acabais de me condenar a este momento de epílogo, a morte. A voz divina que nunca se calou, que nunca me deixou de se fazer ouvir, no eco de minhas mais profundas conjecturas, hoje está silente. Ela se calou. Então eu não me defendi perante meus juízes. Então, eu entendo que é porque o que está ocorrendo, aquilo que se sucede, é para o bem. Vou sofrer a pena, a sorte a que me condenastes, ó atenienses. Mas a iniquidade, a infâmia, ficarão para sempre amarradas à memória de meus juízes. Submeto-me à minha condenação. E meus juízes submetam-se à sua própria condenação. E é desse modo o meu entender. Tudo
tudo deve acontecer para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, tal qual se aproxima de mim próprio, o que nele existe de mortal, de perecível, certamente há de se desagregar, de deixar o mundo das formas. Entretanto, aquilo que existe de imortal, de eterno, de incorruptível, retira-se intacto. A folha 20, Camille Flammarion, continua as suas conjecturas. É indispensável um método científico severo para se estabelecer os estudos psíquicos. Sobre esta base positiva, fazemo-lo entrar no quadro das ciências modernas, continuamente ampliada pelas novas descobertas, que há um quarto de século, há 15 anos, a essa parte transformaram o mundo. Mas quando os fatos de tão longa data discutidos e mesmo negados são demonstrados com clareza, não se explica a persistência do ceticismo, que continua a recusar-se a conhecê-los. Será razoável negação sistemática, negação obstinada? Crer em tudo é um erro. Não crer em nada será erro também. Não devemos admitir, seja o que for, sem provas. Mas devemos reconhecer lealmente, o que se prova, o que se confirma, o que é uma evidência, o que é um fato. Confessemos, no entanto, que há temperamentos de tal modo rebeldes aos estudos especiais de que nos ocupamos neste livro, que apesar de todas as provas imagináveis, todas as evidências, por métodos, muitas das vezes, por processos expostos pelos próprios negacionistas, que apesar de todas as provas, jamais acreditam em coisa alguma. Encontramos muitas vezes à nossa volta homens incapazes de serem convencidos, a despeito da evidência, a despeito das verificações. Homens excelentes, de resto, sob outros pontos de vista, instruídos, agradáveis, filantrópicos, mas que os olhos do Espírito estão dispostos a não verem o que está diretamente à sua frente. Os caçadores afirmam que acontece o mesmo com as lebres. Esses olhos têm um prisma diante da retina.
em vez de um cristalino normal. Tal prisma deveria ou desvia, em alguns graus, os raios luminosos em refrações diversas, segundo os tipos. Acredito que a culpa não é deles. Não somente não querem reconhecer o sol meridiano, acredito mesmo que não podem fazê-lo. Opõe-se a isto sistematicamente, de vários modos, até de maneira educada. Uns por credulidade cega em certos ensinamentos não inteiramente demonstrados, mas que ensinamentos que os satisfazem, que o acomodam ao seu status quo. Outros por incredulidade não menos cega. Carlos Duprel conta em uma parte, ou seja, na obra Magia, Ciência Natural, segunda parte, página 327, que um pregador em Viena pronunciou do alto do púlpito estas assombrosas palavras: não acreditarei numa sugestão hipnótica, senão quando a tiver visto, e não haverei esta sugestão hipnótica nunca, porque tenho por princípio jamais assistir tal gênero de experiências. Que lógica! Que lógica! Que magnífico raciocínio! Não acreditarei numa sugestão hipnótica, senão quando a tiver visto. E não haverei nunca, porque tenho por princípio não assistir a tal gênero de experiências. Os olhos não servem de nada. Há um cérebro cego aí. Diz um provérbio árabe. Os olhos não servem de nada e certamente não há um cérebro aí. Há um cérebro cego. As negativas impertinentes, aqueles de que tudo riem, nem sequer suspeitam do prazer que nos causam com suas dissertações. Encontram-se aí humoristas, certamente, humoristas distintos, finos, conservadores que imaginam percorrer estrada realmente dominada pelo seu opulento automóvel, quando a verdade é que rolam sobre pneumáticos que uma pedra basta para esvaziar. Se afirmo com tanta segurança nos princípios postos nesta obra, é que a minha certeza é absoluta, afinal, solidamente escorada pelo exame imparcial, escorada por um exame sério, pessoal, deviso. Estudo este de quase, ou talvez mais que meio século.
Os documentos que publico não representam mais do que a mínima parte daqueles que possuo. E todos os dias, recebo mais e mais documentos. O meu primeiro volume desta obra poderia ser 2, 4, 10 vezes maior do que eu levei ao prego. E as páginas, se vão ler, deveriam também ser multiplicadas por 10 para abarcarem todo o conteúdo. Mas os cegos, os surdos, nem por isso perdem a sua cegueira, perdem a sua mudez. É tão elegante sorrir, superioridade, em ufania, em superioridade a tudo. É tão elegante zombar do esforço, da seriedade, dos apontamentos, suadamente trabalhados por outrem. Ter espírito excessivo é algumas vezes prejudicial à simples compreensão das coisas tais quais são. A simples melhor dizendo, certamente esta aguirição não é de uma extrema frequência em nossa espécie humana terrestre, mas é aplicável. De quando em quando, há espécimes céleres ou célebres da humanidade. Todos os que leram Voltaire foram um pouco chocados pelas suas ideias absurdas, como os fósseis pelo seu irreverente poema da Virgem de Orleans, e pelos seus gracejos de mau gosto sobre as coisas mais graves, mais sérias. O espírito excessivo, na verdade, o melhor mesmo, será prejudicial ao bem. Um telescópio seria um mau instrumento aplicado à vista de quem para se escrever uma carta, um telescópio seria mal aplicado. Um microscópio igualmente mal diante da vista para se apreciar uma paisagem. Este provérbio bem conhecido, alguém com mais espírito do que Voltaire, é toda a gente. Justifica-se. O mais simples bom senso não deve desdenhar, zombar, achincalhar sempre. O ilustre sábio Henrique Poincaré, na sua quintessência de raciocínio metafísico, não deu a entender certo dia que duvidava do movimento terrestre. Este escândalo científico e literário ainda não foi esquecido. Os escritores reacionários apresentam-se ou se apressam em tirar deduções. Edward Drummond
À frente dele se escrevia La Libre Parole, em 9 de janeiro de 1904. Não está inteiramente demonstrado que a Terra se mova, como pretendia Galileu, e que ela não seja o centro do sistema planetário. O senhor Henrique Poincaré, que é atualmente o primeiro dos geômetras, físico francês, não tem a este respeito um tom afirmativo. Diz: assevera-se que a Terra gira. Por minha parte, não vejo isto ou nisto inconveniente. É uma hipótese agradável que a Terra gire. É uma hipótese cômoda que a Terra gire, para explicar a formação, a evolução dos mundos, que não pode ser confirmada. Não há como confirmar que a Terra gire, nem invalidada por nenhuma prova tangível que ela não gire. O espaço absoluto, isto é, o sinal de que seria necessário juntar a Terra para saber se na realidade ela gira. Afinal, a Terra gira ou não gira? Não tem nenhuma existência objetiva. Daí essa afirmação, a Terra move-se. Não tem qualquer verificação. Essas duas proposições, a Terra gira, e que é mais cômoda supor que a Terra se mova, tem o mesmo sentido. Não há prova para mim mais do que na outra hipótese. Numerosos jornalistas cavalgaram o Pégaso apanhado no laço de Drummond. Leclerc, La Liberté, o Paris, em muitas folhas da província, sem contar as Le Croix de todas as dioceses. Lê-se na Le Croix du Nord, de 22 de fevereiro. Aqueles que afirmam o movimento da Terra nada sabem a este respeito. Dizem que a Terra gira por pensarem que isso aborrece profundamente os católicos. Semelhante demonstração foi um fenômeno muito curioso no quarto do ano do século XX. Tenho descrito muitas vezes nos meus livros os 14 movimentos principais da Terra. Lembrando que Camille Flammarion é um astrônomo e que não é este o lugar de os expor. Todavia, os ignorantes e os sectários replicam: não há 14 movimentos, não há nenhum, nem rotação em 24 horas, nem revolução em 365 dias à roda do Sol, nem transporte para a constelação de Hércules, nem oscilação secular do polo. Nada, não há movimento. A Terra não se move. No entanto, toda gente se pode convencer, por exemplo, do primeiro desses movimentos da rotação diurna, a qual devemos a sucessão do dia, da noite, por um raciocínio de tal forma simples, que chega a ser infantil e que resumiremos em algumas linhas. Não se pode contestar que vemos diariamente o Sol, a Lua,
os planetas, as estrelas, que se levantam, que ascendem no Oriente, mostram-se no céu, chegam a um ponto culminante e descem, sumindo no Ocidente e reaparecendo novamente no dia seguinte, no horizonte oriental, depois de terem passado por toda a Terra. Não há duas hipóteses a se formular para explicar esta observação universal, observação perpétua. Ou é o céu que gira de este para oeste, ou é o nosso globo que se move sobre si mesmo no sentido contrário. No primeiro caso, se a Terra está parada e o movimento do universo em volta da Terra. No primeiro caso, temos de supor que corpos celestes animados de velocidades proporcionais às suas distâncias. O Sol, por exemplo, está a uma distância de nós igual a 23.000 vezes e meio o diâmetro da Terra. Deveria, portanto, percorrer em 24 horas uma circunferência de 23.000 vezes maior que a do equador terrestre, o que dá uma velocidade de 10.695 quilômetros por segundo. Júpiter está aproximadamente 5 vezes mais distante. A sua velocidade deveria ser de 53.000 quilômetros por segundo. Netuno, 30 vezes maior, teria que percorrer a velocidade de 320.000 quilômetros por segundo. Netuno. A estrela próxima, a Alfa Centauro, situada numa distância de 27.000 quilômetros, ou 27.000 vezes superior à do Sol, deveria correr, voar no espaço com a velocidade de 2.941 trilhões de quilômetros por segundo. Todas as estrelas estão incomparavelmente mais afastadas ainda, até o infinito. E esta rotação fantástica teria de se realizar a mais de 1 milhão de vezes menor do que o Sol é invisivelmente perdido na imensidade dos mundos. Por um problema assim, é resolvê-lo. A menos que não se negue as medidas astronômicas, as operações geométricas mais concordantes, o movimento de rotação diurna da Terra. O movimento de rotação diurna da Terra é uma realidade, é uma constatação, uma certeza. Supor que os astros se movem à roda de nosso planeta estacionário será supor, numa frase de um autor humorístico, que para assar um fazão se teria feito andar à roda dele uma chaminé, uma cozinha, uma casa, uma região inteira. De resto, o pêndulo de Foucault mostra este movimento e o achatamento polar comprova-o.
Apesar desta certeza, vemos escritores continuarem a proclamar que Poincaré, na Academia Francesa, em 1917, o senhor Campos, ou senhor Capus, pronunciou as seguintes palavras no seu discurso de recepção. Eis que, disse ele, 4 séculos depois de Copérnico, um mestre do saber nota que não existe em parte alguma no espaço um lugar de dentro do qual possa se observar se na realidade a Terra se move. Não há como se observar se a Terra se move. Por consequência, esta afirmação, a Terra gira, não tem sentido nenhum. Não há sentido algum neste. A Terra gira. Pois que nenhuma experiência permitirá jamais verificar se a Terra gira. Mas a descoberta de Copérnico pode resumir-se nestas palavras. É mais cômodo supor que a Terra gira, porque se exprimem assim as leis da astronomia numa linguagem mais simples. E logo adiante, quem diz isto? Qual é o sábio a dizer isto? Sucessor de Poincaré na Academia Francesa em 1917, o senhor Capus. O senhor Capus, hein? Durante muito tempo, diz o senhor Capus, o sol fez-se crer que era ele que subia no horizonte. Depois, sugeriu-se-nos que era talvez a Terra que se movia suavemente para ele. Mas numa e noutra hipótese, não se deu a medida nem da luz, nem do calor. Aceitemos, pois, como uma própria condição de nosso destino a verdade aproximativa e pouco mais ou menos da observação. Aí continua Camille Flammarion. Tal linguagem proclamada na academia e antes mais digna de uma cena de farsa é de molde a espantar-nos. Teria perturbado mais do espírito se fosse tomada a sério. Esta rotação da Terra está arquidemonstrada. Negá-la seria negar toda a astronomia, toda a matemática celeste. Da mesma forma que a Terra se move, também giram outros planetas. Marte em 24 horas e 37 minutos. Júpiter se move em 9 horas e 50 minutos. Saturno em 10 horas e 14 minutos. Um observador colocado na Lua veria o nosso globo realizar a sua rotação diurna. Poincaré não havia enunciado a este respeito, senão uma dissertação metafísica sobre a relatividade dos movimentos. Lamentou muito pessoalmente os comentários recreativos com
a sua parte da imprensa Poincaré não havia anunciado, ou não havia anunciado a este respeito, senão dissertação metafísica sobre a relatividade dos movimentos. Lamentou muito pessoalmente os comentários recreativos, a título de mofa, a título de zombaria, com que uma parte da imprensa comentou a sua dissertação. Esforcei-me por destruir esta lenda. E o ilustre astrônomo a isto me convidou por uma carta explicativa que reproduzo seguidamente e que foi publicada no Boletim da Sociedade Astronômica de França, em maio de 1904. Meu caro colega, ou seja, Poincaré se justificando a Camille Flammarion, começa a irritar-me um pouco todo o barulho que uma parte da imprensa fez à volta de algumas frases respingadas numa de minhas obras e das opiniões ridículas que se me atribuíram. Os artigos de que esta frase foram tiradas aparecem numa revista de metafísica. Falava aí uma linguagem bem compreensível dos leitores da revista mencionada. A que mais insistentemente é repetida foi escrita durante uma polêmica do senhor Leroy, de que o incidente principal derivou de uma discussão na Sociedade Filosófica de França. O senhor Leroy dissera: o fato científico é criado pelo sábio. O fato científico é criado pelo sábio. E alguém lhe deveria ter retorquido: queira precisar. Que entende o Senhor por um fato? Um fato, respondeu ele, é, por exemplo, um fato é a rotação da Terra. Foi então que veio a réplica. Não, um fato, por definição, é aquilo que pode ser averiguado pela experiência direta. É o resultado bruto desta experiência direta. Para esse critério, a rotação da Terra não é um fato. Dizendo estas duas frases, a Terra gira e é cômodo supor que a Terra se move. Não tem senão um único sentido. Falei a linguagem da metafísica moderna. Na mesma linguagem, disse corretamente as duas frases: o mundo exterior existe. E é cômodo supor que o mundo exterior existe. Tem uma mesma significação. A rotação da Terra é, pois certa, Flammarion, precisamente na mesma medida da existência dos objetos exteriores. Penso que há aí com que tranquilizar aqueles que pudessem assustar-se com uma linguagem desacostumada. Pelo que toca às consequências que disso disseram, que disso quiseram tirar, é inútil mostrar quanto são absurdas. O que eu disse não poderia justificar as perseguições exercidas contra Galileu,
Primeiro, porque ninguém deve jamais perseguir, mesmo por erro. E que depois, porque sob o mesmo ponto de vista metafísico, não é falso que a Terra gire. De maneira que Galileu não errou. Galileu não errou. Isto não queria dizer também que se pudesse afirmar impunemente, que a Terra não se move. Quando é certo que a crença nesta rotação é instrumento tão indispensável a todo aquele que pretender pensar cientificamente, como é o caminho de ferro, para que se queira viajar com rapidez. Quanto às provas desta rotação, são sobejamente conhecidas, para que eu insista nelas. Se a Terra não se movesse sobre si mesma, seria preciso admitir que as estrelas descrevem em 24 horas uma circunferência imensa, que a luz levaria séculos para percorrer. Os que consideram a metafísica fora de moda, depois de Auguste Comte, hão de agora dizer-me que não pode haver metafísica moderna. Mas a negação de toda a metafísica é uma outra metafísica. E a isto justamente eu clamo, eu chamo, eu reverbero metafísica moderna. Desculpe esta tagarelice, Flammarion. Um abraço. Poincaré. Aí continua Flammarion. Confesso, todavia, que esta carta não me satisfaz em absoluto. Nela persiste o ceticismo filosófico, persiste o que está em contradição com a certeza que nos devem merecer as demonstrações da astronomia atual. Poincaré pensava como Berkeley, que não temos a certeza de nada, mesmo da existência da Terra, mesmo da existência do Sol, mesmo da existência do mundo exterior, ao nosso pensamento, que é a única coisa que existe. O ato de pensar é a única coisa que existe. O Sol, as estrelas, o mundo exterior não existe. Assim pensava Berkeley. Sobre este ponto, tive muitas vezes longas discussões com ele. E eis o que me levou a afirmar anteriormente que se deve preferir o simples bom senso, a quintessência do espírito. É preferível aceitar o fato, a lógica das coisas, do que estas elucubrações. Reconhecer simplesmente a realidade do que a experiência demonstra é tudo que pedimos, a reconhecer os fatos que a experiência demonstra. Que cada um se sirva tranquilamente da razão,
que não se deixe lograr, que não se deixe enganar O gato também por pensou. qualquer ilusão, que não se deixe enganar por qualquer sofisma, raciocínio capcioso, que seja o sol do meio-dia, que estude sinceramente, francamente, claramente, conscientemente. Bem considerado isto, porque nos havemos nos preocupado com os indiferentes, com os negativistas, com os incrédulos, o desejo de convencer, o apostolado da verdade, a dita de ser útil, de fazer o bem, consolar os que sofrem, espalhar à volta de nós raios de esperança. Mas aqueles que se encontram contentes, quer seja pela certeza do tranquilo, nada depois da morte, quer pela crença nos dogmas que satisfazem a sua mentalidade, não tem nenhuma necessidade de levar as suas buscas para mais longe. Toda convicção sincera é louvável, é respeitável. A liberdade de consciência antes de tudo. Quer seja esta consciência, pouco importa, de um cristão, a consciência de um judeu, a consciência de um muçulmano, a consciência de um budista, taoísta, teosofista, a consciência de um ateu. Cada um por si. Mas como a conduta da vida é muito diversa, segundo admitam, segundo não o admitam, a sobrevivência e a responsabilidade de nossos atos, de nossas opções, de nossas escolhas. Numa justiça imanente. Aquele que sabe que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo, considera como dever ser útil aos nossos irmãos. É justo, todavia, notar que na discussão analítica dos fenômenos físicos, a incredulidade encontra, por vezes, ponto de apoio, mais ou menos sólido. A admissão desses fatos extraordinários não progride com efeito sem suscitar dificuldades, objeções de vários gêneros, para os quais o gesto da avestruz, socar a cabeça dentro do buraco, não é suficiente. Assim, por exemplo, no ato que concerne a vista pelo espírito, ver além dos olhos, ver com o terceiro olho, ver com o espírito, a distância de um compartimento fechado, sob um envelope igualmente fechado, e mesmo no futuro, tais faculdades induzem-se ou induzem-nos a adquirir ou a inquirir como é que os seres que delas são dotados não se tornam os dominadores do mundo. Não podendo jogar sobre todos os valores financeiros, conhecendo os segredos de Estado que correm de um extremo ao outro do globo. Selados em malas diplomáticas. Não podem igualmente, sem exploradores, nem aviões, surpreender os movimentos de tropas numa guerra e determinar com antecipação as batalhas.
de Marne. Não lhes é possível descobrir os abrigos disfarçados da artilharia, submarinos destruidores, impedir guerras, revelando planos concertados pelos potentados. Ser-lhes-ia impossível dizer-nos onde encontraremos ocultos nas entranhas do solo o carvão, minérios, petróleo que nos faltam? Eis o que me perguntou recentemente em carta um leitor do primeiro volume da obra, acrescentando: tenho a grande felicidade de ser profundamente espiritualista, de pensar exatamente como o Senhor, mas julgo como qualquer problema, e que nada haverá mais interessante no mundo do que a investigação da verdade. A resposta a esta objeção, tão lógica, é que as faculdades de que falamos não se exercem normalmente à nossa vontade, mas em certas condições indeterminadas. Na maior parte dos casos, ocorre espontaneamente. São espécies de inspirações, situações hipotéticas. Devem comparar-se a criações musicais. Beethoven poderia ter escrito por encomenda qualquer de suas admiráveis sinfonias. Acontece o mesmo com os poetas. Concebeis em um general ordenando a Beethoven que sonhe a sua sonata ao luar, ou que Dante a visão do paraíso. São jogos de imaginação, criações do espírito. Roger de Lisle escreveu, referindo-se a Marselhesa, respirava a letra com o próprio ar. Tem-se encomendado algumas vezes poemas para cerimônias oficiais. Obtiveram-se resultados análogos ao do célebre poema de Rostand sobre a celebração da imperatriz russa no palácio de Compiègne, em que o tapete em que ela pisa exclama imprevisivelmente: oh, oh, é a imperatriz. Que tapete indiscreto! É que o espanto de sua parte. Parece-me que este acadêmico não foi mais felizmente inspirado do que o sucessor de Poincaré, Henri Poincaré. As faculdades supranormais não estão à nossa ordem, à nossa mercê, ao nosso talante. Exercem-se, ocorrem inconscientemente. Aquele que adivinha o futuro não o sabe, não conhece o futuro. É um tempo presente que ele contempla e que não considera real. Quando o acontecimento, quando estes enlevos ocorrem, ele verifica a premonição, a vista anterior. Por outro lado, estas previsões não se produzem mesmo em os subjects ou sujects mais aptos, senão raramente
na sua vida e quase sempre, uma única vez. Por mais incontestável que este fenômeno da vista sem os olhos e do acontecimento futuro, é um fenômeno supranormal. É o inconsciente que atua. Não conhecemos as leis desta ação. Os magnetizadores têm, por vezes, obtido vistas à distância, notavelmente precisas, por meio de sonâmbulos, mas é prudente não confiarmos sempre nisto. O tal processo, ou a tal processo, junta-se em muitos casos à influência de espíritos exteriores, como nas manifestações espíritas, tendo diante de mim, neste momento, uma centena de casos intrincados do mesmo gênero. O mais curioso, talvez, foi um relato de Maxwell, da estatueta deslocada por um espírito que dirigiu durante muitos meses as ações do observador, estupefato, confiante, e que acabou por arruiná-lo. No momento da guerra de 1870, da qual não tinha previsto as consequências da Bolsa, embora até este momento as suas predições fossem exatas, ocorreram em perfeita exatidão. Em resumo, deve-se empregar nos estudos metapsíquicos as mesmas regras racionais que se empregam em todos os ramos da ciência. Bom senso. O bom senso deve eliminar para o futuro a incredulidade que durante tanto tempo se opôs, se contradiz à admissão dos fatos mais nitidamente estabelecidos. Se insistir bastante sobre o argumento relativo ao movimento da Terra, a respeito de uma indecisão inaceitável, foi porque o conhecimento da posição de nosso planeta, de nosso universo, constitui a base de toda a ciência. O que importa é julgar os inconvenientes graves. Sob o ponto de vista filosófico, das dúvidas não motivadas, dúvidas funestas, dúvidas que são funestas à investigação da verdade. Estamos na página 30. Camille Flammarion continua os seus apontamentos. O item 1, os fatos expostos no primeiro volume provam irrefutavelmente a existência da alma. Ele ainda está dissertando a respeito deste assunto. Estamos na página 30 e o assunto vai até a página 39. Senhor Jesus, nosso estimado, querido, sábio, prudente, poderoso, amoroso, orientador. Agradecemos e louvamos
neste esforço de Camille Flammarion, agradecemos o esforço de teu coração augusto em nos fazer compreender de maneira transparente, de maneira simples, a grandeza, a importância, a coerência do ato de amar. Amar. O que há de tão importante nesse sentimento? Nesta maneira de proceder? Porque o amor não é para ser compreendido. O amor é para ser vivenciado, aplicado. O amor é uma maneira, é um código de conduta que facilita a vida de todos nós. Estamos todos interligados para o bem ou para o mal. Estamos todos conectados para viver um amor incondicional, um amor solidário, um amor fraternal, o amor no olvido de seus interesses imediatos, porque nesta troca sincera, transparente, de doar-se hoje para que amanhã, nas nossas necessidades, também recebamos a doação de alguém, aqui, ali, acolá. Há uma sabedoria incontestável, uma prudência, uma solidariedade irrecusável, irrefreável. O Pai Celeste se doou incondicionalmente em todos nós. Todos nós possuímos a luz crística, o cristal inapagável do próprio Criador. O pensamento mais puro, o pensamento mais cristalino, mais transparente, nos é possível em qualquer ponto evolucional em que estagiemos, porque essa bússola está em nós. Nós escolhemos ser os espertos, o levar vantagem. Que vantagem? Qual vantagem? Se cada um de nós trabalhar apenas para si, nada se tem para ninguém. Quando cada um de nós trabalha um pelo outro, tudo se tem. Quanto se desperdiça, quando tantos passam fome. O quanto se sofre quando bastaria um olhar de solidariedade para aquecer o coração, reanimar aquele que momentaneamente fraqueja. Uma luz na mente daquele que momentaneamente está perturbado, não sabe a sua melhor opção. Ele vai escolher. Mas o que impede que alguém sugira o melhor a fazer, quer seja aquecido em sua sugestão ou não? Somos únicos.
leis inimagináveis nos unem, nos entretêm em colóquios, em trocas de experiências, diretas ou por caminhos que sequer imaginamos. Há uma troca de experiências. Desde o ato, desde o momento em que uma vibração se materializa para constituir as primeiras instâncias em que estagiamos nesse processo evolucional, aprendemos a nos solidarizar, a nos submeter às conquistas de outrem, conquistas éticas, conquistas ascensionais desta ou daquela maneira. O átomo obedece à molécula, a molécula obedece ao tecido, o tecido obedece ao órgão. Mônadas e mônadas, viventes, inconscientes, descobrimos na solidariedade na complacência, na aquiescência, uma maneira de seguir adiante. E quando atingimos a capacidade de raciocinar, de descobrir-se, de saber que pode-se fazer um projeto pessoal, acreditamos que o nosso é o melhor projeto. E certamente o será para nós próprios, mas e para aqueles que tutelamos em nosso mundo íntimo? Para aqueles com os quais convivemos na forma familiar, nas relações sociais, trabalhistas? Este projeto egoísta há de se reverberar, prejudicar a nós mesmos. Afinal de contas, no que se faz, se ensina como fazer. E certamente, se é um projeto incompleto, um projeto danoso, acúleo, cortante, desrespeitador dos direitos alheios, certamente alguém o copiará, o aprimorará e o utilizará contra nós mesmos. Então recordemos Jesus. Eu vos amo. Amai-vos como eu vos amo. Solidarizai-vos como eu me solidarizo convosco. No exemplo, nós temos a melhor maneira de reverberar qualquer conceito de vida. Então é sermos autênticos. Se equivocados estamos, somos autênticos nas nossas escolhas.
justamente tendo a reverberação, as consequências do que fizemos. O que fizemos seremos alvo da feitura de alguém, e aí descobriremos se aquilo é ou não. Somos todos imortais. Sempre há tempo de reiniciar, de recomeçar, de criar um novo processo de vivência. Descobrimos nossas potências psíquicas, nossas habilidades, nossas falhas acima de tudo. E amando-nos, respeitando-nos no que já conquistamos, haveremos de criar melhoras e compreendermos o status quo, a maneira de ser, a singularidade de todos aqueles com os quais convivemos. Então, respeitar-se no que é, respeitar o outro no que é, aceitar-se no que é, aceitar a outra no que é, e acima de tudo, saber gratamente que o Senhor da vida nos permite as escolhas. Nos permite as escolhas, mas nos dá o norte ideal para que tudo se torne mais promissor, trazendo as consequentes bem-aventuranças, bem-estar, paz, realização, satisfação em ter bem feito. Então aqui estamos, Senhor, gratos por tudo, gratos pela solidariedade, ser uma lei a qual nós devemos nos irmanar e da qual nós somos os beneficiários, porque afinal de contas, mãos estendidas se encontram por toda a cadeia ascensional. Basta esticar a mão e seremos recepcionados. Basta esticar a mão e estaremos acolhendo alguém que nos pede socorro. Neste clima, Senhor, permita-nos estar em todos os momentos da vida, hoje e sempre.